que é o antigo 4.6, que é o processo 23.068.015.013.2024-80, interessado Ministério Público Federal, solicitação da reavaliação dos títulos concedidos a Emílio Garrastazu Médici, Rubem Carlos Ludwig e Humberto de Alencar Castelo Branco. Parecer com a Comissão de Assuntos de Dados Científicos e Culturais. Conselheiro Maurício Abdalha. Por favor, com a palavra, conselheiro Maurício. Bom, boa tarde, presidente, a vice, os demais conselheiros. Só queria fazer uma pequena reflexão muito rápida, que vai constar, inclusive, na leitura do meu relato, mas é para a gente... Às vezes passa, né, quando é feita a leitura fria. Mas esse é um processo um pouco longo. O início dessa reflexão ela começa em 2017, com a apresentação do relatório final da Comissão da Verdade da UFES, que apresentou um relatório mostrando as vítimas da ditadura militar entre professores e estudantes da universidade. O relatório é bem completo e traz recomendações para a universidade. Há várias recomendações, muitas delas algumas já foram cumpridas, e dentre as recomendações estava a cassação do título de doutor honoris causa concedido. Inicialmente, ela aponta 2 representantes da ditadura, o general Emílio Garrastazu Médici e o general Rubens Carlos Ludwig, que foi ministro da Educação do governo Figueiredo. Posteriormente, foi identificado também que o general Castelo Branco, Humberto Alencar Castelo Branco, também tinha recebido esse título, embora a gente não tenha registros em documentos, mas sim registros fotográficos, como eu vou ler no meu relato. Bom, em 2017 ainda, eu apresentei nesse conselho, em um dos meus mandatos aqui como representante docente, o pedido para que o conselho cassasse, né, o título a esses representantes da ditadura. Fiz a solicitação, posteriormente apresentei junto com o CEPET, que é o Comitê de Prevenção e Erradicação da Tortura, um órgão criado por lei, o nacional criado por lei federal, o estadual criado por lei federal, eu compunha também esse comitê, apresentamos à reitoria um ofício solicitando isso, não foi tomada providência. Em 2018, fiz a cobrança por e-mail, está tudo no meu relato, não foi tomada providência, e agora, em 2024, por coincidência, nossa sessão, que era a primeira sessão presidida pelo reitor Eustáquio, ela foi no dia 1º de abril de 2024, né? E na comunicação, eu fiz novamente a solicitação para que a gente procedesse à cassação dos títulos, porque não podia a universidade ficar com essa marca de estar homenageando pessoas que contribuíram com um período tão difícil e tão violento da nossa história. Bom, e o reitor Eustáquio manifestou que o Ministério Público havia aberto um procedimento administrativo, solicitando que a universidade tomasse as providências. Então, esse processo é de iniciativa do Ministério Público Federal, da Procuradoria Regional de Direitos dos Cidadãos, e eu tenho a honra de estar relatando ele, né, e coincidiu que eu estava fazendo essa reivindicação e caiu para o meu relato. Tem uma carga emocional muito grande em todo o processo, na relação, porque eu tenho amigos que foram vítimas da ditadura, e queria citar alguns deles, pessoas que são amigos pessoais, entre os quais o Frei Beto, que não chegou a ser torturado, mas foi preso durante muito tempo e sofreu todas as agruras da prisão. O Ivo Lesbalpin, que foi barbaramente torturado, todos esses estão retratados no livro e depois no filme Batismo de Sangue, escrito pelo Frei Beto. Em especial, Marcos Arruda, economista do Rio de Janeiro, que teve a oportunidade, quando eu estava hospedado na casa dele, contar detalhes da tortura dele, que foi assim, impressionante. Ficou 9 meses sendo torturado, e quando ia para o hospital para se curar das torturas, ele era agredido no próprio hospital, e 9 meses de pau de arara, de tortura, que só foi libertado porque a mãe dele era tradutora da ONU, fez campanhas nos Estados Unidos e tal. E aqui no Espírito Santo, 2 amigos, né, o Perli Cipriano,
e o Francisco Celso Calmon. Então, há um envolvimento emocional em todo esse processo, né? E eu queria aqui fazer a leitura do relatório, em homenagem a todos aqueles que estão lutando hoje por direitos humanos e pela democracia. Senhor presidente, demais membros desse egrégio Conselho Universitário, o presente processo, para cujo relato me encarregou a Comissão de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais, trata de um procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público Federal, a partir da constatação de que a UFES concedeu títulos de doutor honoris causa a Emílio Garrastazu Médici e ao general Rubem Carlos Ludwig durante a ditadura militar e pede providências conforme o relato que segue. Relato. No dia 7 de março de 2024, o Ministério Público Federal expediu o ofício número 889/2024, PRES, GAB-EOO, assinado pela Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, Elisandra de Oliveira Olímpio, e direcionado ao magnífico reitor dessa universidade, à época Paulo Sérgio de Paula Vargas, conforme peça 2. No ofício, informa a Procuradora que um procedimento administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil, com esse número, aspas, foi instaurado pelo Ministério Público Federal a partir da constatação de que a Universidade Federal do Espírito Santo concedeu os títulos de doutor honoris causa a Emílio Garrastazu Médici em 1976 e ao general Rubem Carlos Ludwig em 1983, presidente do Brasil e ministro da Educação e Cultura, respectivamente, durante a ditadura militar deflagrada no país a partir de 1964. Fecha aspas. Nas palavras da procuradora, o período da ditadura militar, que se seguiu ao golpe de 1964 e durou até 1985, foi de, abre aspas, restrição de liberdades individuais e coletivas, como cassação de mandatos eletivos e de cargos públicos, censura e outras restrições à liberdade de comunicação e expressão, punições relativas ao exercício da atividade profissional, transferências, perdas de comissões, afastamentos, demissões, e exclusão de instituições de ensino, além da violação massiva e sistemática dos direitos humanos, inclusive mediante tortura e assassinatos, fecha aspas para citação do ofício. No que diz respeito à Universidade Federal do Espírito Santo, o ofício do MPF reproduz vários trechos do relatório final da Comissão da Verdade da UFES, comissão que apurou os crimes da ditadura no âmbito da nossa universidade, no qual são relatados fatos gravíssimos de violação de direitos humanos, de livre pensamento e de liberdades individuais. Mencionaria a seguir apenas alguns, conforme aparece no ofício, no intuito de ilustrar as motivações principais da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão para a instauração do citado procedimento administrativo. Passo agora a citar literalmente os trechos da Comissão da Verdade que foram utilizados pelo ofício do Ministério Público Federal. Ainda no ano de 1964, conta-se a destituição do então reitor Manuel Xavier Paes Barreto Filho e, posteriormente, a perseguição de servidores, professores e alunos mediante a instauração das comissões de inquérito e envio de relatórios contendo informações de pessoas da comunidade acadêmica à Delegacia Especializada de Ordem Política e Social, o DOPS. Dentre os presos durante a tentativa de realização clandestina do 30º Congresso da UNE, em 12 de outubro de 1968, a Comissão da Verdade da UFES enumera 13 estudantes da UFES e da Faculdade de Farmácia. O presidente do DCE, César Ronald Pereira Gomes, da Faculdade de Medicina, a vice-presidente da União dos Estudantes, Jussara Lins Martins, Escola Politécnica, Agis Wilson Macedo, Faculdade de Direito, Ariovaldo Costa Oliveira, Faculdade de Direito, Domingos de Freitas Filhos, FAFI, Estela Maria Urique da Silva, Escola de Serviço Social, Irã Caetano, Faculdade de Medicina, José Antônio Gorza Pignaton, Faculdade de Farmácia, José Honório Machado, Faculdade de Farmácia, Luiz Cláudio Nogueira Muniz, Faculdade de Ciências Econômicas, Marcelo de Almeida Santos Neves, Escola Politécnica, Marlene do Amaral Simonetti, Escola Politécnica, e Ricardo Luiz Carvalho Gotardi, da Faculdade de Odontologia. Após citar textualmente relatos de prisão, tortura e maus-tratos dispensados aos estudantes, o ofício destaca ainda, com base no relatório da Comissão da Verdade UFES, aspas, em março de 1971, durante o governo de Emílio Garrastazu Médici,
e sob a vigência do ato institucional número 5, tido como o período mais sombrio da ditadura militar, 9 pessoas foram presas e levadas para o quartel do 3º Batalhão de Caçadores, em Vila Velha, atual 38º Batalhão de Infantaria do Exército. 4 delas, estudantes da UFES, João Amorim Coutinho e Edson Hilário de Freitas, estudantes de Geografia, José Fernando dos Santos, de Engenharia, e Laura Maria da Silva Coutinho, do curso de Odontologia, os quais foram submetidos a torturas por agentes do DOI-CODE. Fecha aspas. Dentre os diversos depoimentos contidos no ofício do MPF, chama a atenção o de Laura Maria da Silva Coutinho, à época estudante do curso de Odontologia, que reproduzirei abaixo por sua eloquência na expressão do que ocorria em todo o país com cidadãos e cidadãs brasileiros durante o regime de exceção que durou de 1964 a 1985. Eu cito no relatório algumas outras fontes, como o livro de Carlos Arthur Galo, Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça, um estudo sobre o trabalho da Comissão de Familiares Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, e o livro produzido pela Arquidiocese de São Paulo, trabalho envolvendo dentre os quais o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes e o pastor Jaime Wright, o livro Brasil Nunca Mais. Bom, aqui cita o depoimento agora, literalmente, da estudante Laura da Silva Coutinho, que consta do ofício e também é do relatório da Comissão da Verdade. Eu fui torturada com palmatória, choques elétricos na vagina, no seio e na língua. Fui colocada no pau de arara, só aguentei 5 minutos e desmaiei. Fiquei sendo torturada durante a madrugada toda. Na realidade, como não era organizada, não tinha muito o que entregar. Então, o que a gente sentia era o sadismo dos torturadores. Dava para eles saberem que uma garota de 21 anos pouco teria para apresentar. Na realidade, o que eles queriam mesmo era exercitar o sadismo, o poder e o autoritarismo. Então, de madrugada, quando terminou essa sessão de tortura, eu não conseguia andar. Fui engateando, descendo as escadas para a cela. E nesse processo, os torturadores ofereciam uma arma. Não quer se suicidar? Tem aqui um revólver. Você não vai sair daqui com vida. Você pode resolver isso agora. Para além da rotina de tortura física e psicológica, o fato que mais a marcou foi o aborto que interrompeu violentamente a gravidez do seu primeiro filho. Na cela que a gente ficava não tinha banheiro, era um quarto adaptado, e de madrugada, quando cheguei, depois da tortura, fiquei sentindo muita dor. Não tive sangramento nem nada, mas muita dor. De manhã, quando foi aberta a cela para que a gente fosse ao banheiro, eu senti um peso descendo. Era o bebê que eu tinha perdido naquela sessão de tortura. Fecha aspas. Isso se passou, cumpre observar, sob o governo de Emílio Garrastazu Médici, aquele que viria a receber pelas mãos da UFES a maior honraria concedida por uma universidade, o título de doutor honoris causa. O ofício do MPF segue citando o relatório da Comissão da Verdade e destaca que o documento, aspas, relata violações de direitos humanos que atingiram cerca de 90 pessoas, entre estudantes, funcionários e professores da Universidade Federal do Espírito Santo, durante o período da ditadura militar, fecha aspas para o ofício do MPF. Após expor vários outros casos de violação de direitos humanos e liberdades básicas do cidadão, o ofício resgata as recomendações que a Comissão da Verdade UFES fez à universidade, a saber, 1. Reparação simbólica de todos os estudantes, trabalhadores e professores da universidade que sofreram perseguição política, tortura, expulsão ou demissão durante a ditadura militar. 2. Criação de um memorial ou outro elemento simbólico análogo na UFES em memória das vítimas da ditadura militar e em homenagem aos que foram atingidos por violência durante aquele período. 3. Mudança de nome em possíveis locais que atualmente homenageiam antigos dirigentes que aderiram à ditadura militar em todos os campi da UFES. E 4. Revisão de homenagens universitárias e títulos concedidos pela UFES a apoiadores ou autoridades da ditadura, fecha aspas, para o relatório da Comissão da Verdade. Sigo no meu relato. O MPF solicita, então, à universidade que sejam tomadas providências no sentido de cumprir as recomendações da Comissão da Verdade UFES e afirma que tais ações fundamentam-se no conceito de justiça de transição, definido pela ONU
como conjunto de processos e mecanismos relacionados ao esforço de uma sociedade para superar um legado de graves violações de direitos humanos cometidos em larga escala no passado, definição dada pela ONU. Para a Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, é relevante, aspas para ela, a adoção de posições institucionais não apenas através da criação de comissões da verdade e da atuação dos órgãos de controle, como o Ministério Público Federal, mas também, e notadamente, pelas universidades, que são os principais polos de formação do pensamento livre para o exercício da cidadania, fecha aspas. Com relação à concessão de títulos, o ofício afirma que, aspas, a permanência de pessoas que participaram das violações de direitos humanos perpetradas no bojo da ditadura militar no Brasil, no quadro de homenageados da UFES, perpetua a violência por eles praticada, mantém viva a dor dos que sofreram, inclusive na memória coletiva, e retrata o algoz como herói, como alguém importante para a instituição e para a sociedade. Fecha aspas. Assim, o Ministério Público pede à reitoria da UFES que 1. Informe se a universidade instaurou algum procedimento para identificação e mudança de nome em possíveis locais que atualmente homenageiam antigos dirigentes que aderiram à ditadura militar em todos os campi. 2. Caso negativa, a resposta do item 1, com fulcro no artigo 129, inciso 8 e 9, e nos artigos 13 e 38 da Lei Complementar número 75/93 da Constituição da República Federativa do Brasil, requisito desde já a instauração de processo administrativo para identificação e mudança de nome em possíveis locais que atualmente homenageiam antigos dirigentes que aderiram à ditadura militar em todos os campi da Universidade Federal do Espírito Santo. 3. Informe se a universidade instaurou algum procedimento para a identificação e revisão de homenagens universitárias e títulos concedidos pela UFES a apoiadores ou autoridades da ditadura. 4. Caso negativa a resposta do item 3, com fulcro no artigo 129, incisos 8 e 9, e nos artigos 13 e 38 da Lei Complementar número 75/93 da Constituição da República Federativa do Brasil, requisito, desde já, a instauração de processo administrativo que pode ser substituído por submissão ao Conselho Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo, a fim de que avalie se a concessão do título de doutor honoris causa a Emílio Garrastazu Médici e a Rubem Carlos Ludwig encontram-se em consonância com o estatuto da instituição e de outras pessoas que eventualmente se enquadrem na mesma categoria. Essas são as recomendações do ofício do Ministério Público Federal. Sigo no relato. Em 19 de março de 2024, o magnífico reitor Paulo Sérgio de Paula Vargas solicitou ao MPF a dilatação do prazo para providências por 30 dias, peça 3. Em 3 de abril de 2024, um outro ofício com o mesmo teor, mas com novo número, segue o número aí, foi novamente enviado pelo MPF ao novo reitor recém-empossado, Eustáquio Vinícius Ribeiro de Castro, peça 5. O magnífico reitor, em resposta, encaminhou ofício ao Conselho Universitário em 16 de abril de 2024, peça 6, no qual, referindo-se aos itens 4 e 5 das solicitações do MPF, solicita a este Conselho os seguintes encaminhamentos. Aqui citação do ofício do reitor. Assim, encaminhamos a este Conselho para apreciação a solicitação de reavaliação dos títulos honoris causa concedidos a Emílio Garrastazu Médici, Rubem Carlos Ludwig e Humberto de Alencar Castelo Branco. Ademais, solicitamos a revisão de títulos eventualmente concedidos a apoiadores da ditadura no período de 64 a 76, para os quais se faz necessária a avaliação dos livros de ata das reuniões do Conselho Universitário realizadas no referido período. Conforme o ofício do reitor, o nome do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi incluído após reunião realizada com o professor Pedro Ernesto Fagundes, membro da Comissão da Verdade UFES, que identificou também a concessão do título ao então presidente militar dos inícios da ditadura. A placa em sua homenagem já havia sido retirada do prédio da reitoria em sessão solene realizada em 1º de abril de 2014. O ofício do magnífico reitor foi despachado à Comissão de Assuntos Didáticos, Científicos e Culturais, que o distribuiu a mim para relatar e emitir o parecer. Passo agora a leitura do parecer. O procedimento administrativo instaurado pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão
insere-se um conjunto de atividades no campo jurídico, político e da sociedade civil que visam recuperar a memória e a verdade de períodos de exceção, caracterizados pela violação de direitos humanos e cerceamento das liberdades de pensamento e ação. Tais ações têm o intuito de reparar as vítimas e punir exemplarmente os perpetradores das violações, a fim de evitar que o esquecimento, impunidade ou permanência de homenagens a seus mentores ensejem a repetição histórica de ditaduras e regimes totalitários e racistas. Nos anos de 1990, deu-se a esse processo o nome de Justiça de Transição, baseado nas experiências de memória e reparação pós-ditadura nos países sul-americanos e após a queda do regime racista do apartheid na África do Sul. Porém, antes do nome, seu conceito já estava presente nas ações de julgamento dos regimes nazifascistas da Europa após a Segunda Guerra Mundial, como o Tribunal de Nuremberg. A justiça de transição, conceituada no relato acima, não se confunde com nenhuma espécie de revanchismo ou vingança. Seu objetivo é estabelecer procedimentos jurídicos, políticos e culturais, dos quais possam resultar a criação de garantias para o fortalecimento do Estado democrático de direito e de impedimentos de várias ordens para que sua supressão não se repita na história. Assim, o procedimento administrativo instaurado pelo MPF e o ofício da reitoria a esse conselho universitário, em resposta à demanda do parquê, inserem-se no processo amplo da justiça transicional mundial. Os procedimentos sugeridos não são apenas medidas acessórias ou sem relevância para a universidade e a sociedade. Afinal, se a justiça de transição exige ações em vários planos, dentre eles o cultural, impõe-se à universidade, como espaço do saber e da ciência integrado à sociedade, verificar de que maneira pode contribuir com o processo, atuando propositivamente para a memória e reparação das vítimas. A desconsideração do passado, que se traduz em omissão no presente, não seria postura digna de uma instituição secular, cuja missão é conservar, transmitir e produzir conhecimentos nas diversas áreas do saber e do fazer humanos. As atrocidades cometidas contra professores e alunos da UFES e contra a livre produção e expressão do saber durante a ditadura militar são fatos constatados pelo trabalho rigoroso da Comissão da Verdade, instaurada oficialmente em nossa própria universidade, cujo relatório se encontra à disposição do público. Assim, trata-se de conhecimento produzido com o rigor da academia, que deve ser apresentado a todas as pessoas como forma de educá-las, como reza o lema de nossa universidade, Docete Hominis Gentes, ensine a todas as pessoas. É fato registrado em documentos de nossa universidade e em outras fontes que membros do governo ditatorial do Brasil receberam da UFES o título de doutor honoris causa, que, segundo nosso estatuto, em seu artigo 103, aspas, constitui a mais alta dignidade conferida pela universidade, fecha aspas. São eles o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro presidente não eleito imposto pela ditadura militar em 1964, e um dos líderes do golpe que instaurou o regime. O general Emílio Garrastazu Médici, terceiro presidente não eleito imposto pela ditadura, que governou o Brasil durante o recrudescimento do regime de exceção após o ato institucional número 5. E o general Rubem Carlos Ludwig, ministro da Educação durante o governo do último presidente não eleito da ditadura militar, João Batista Figueiredo. Ora, outorgar a mais alta honraria da universidade a pessoas que consciente e ativamente compuseram e ou comandaram um regime responsável pelo cerceamento da livre produção e expressão do conhecimento e das artes, e pela prisão, tortura, demissão e perseguição de professores e alunos da própria instituição, e mesmo que tal ocorresse apenas fora dela, pode ser, em uma primeira avaliação, em que se aplicasse toda a benevolência possível aos propositores da entrega do título na época, uma inexplicável contradição. Porém, manter a outorga do título, sendo hoje sabedores de tudo o que nos relata a história, nos associaria ao ato e nos faria coniventes com a concessão da máxima dignidade aos que violentaram seres humanos e o próprio espírito do que chamamos de academia. Por essa razão, cumpre-me aqui, de forma passageira, mencionar um fato ocorrido antes do presente processo, mas a ele relacionado, que aqui merece referência por nos convidar à reflexão. Em junho de 2017, portanto quase 7 anos antes do procedimento administrativo aberto pelo MPF
datado de março de 2024, este conselheiro, que ora redige o presente parecer, no exercício de um de seus mandatos como representante docente no Conselho Universitário, apresentou à reitoria da UFES a proposta de cassação dos títulos de doutor honoris causa concedidos a membros da ditadura militar, proposta assinada também pelo Comitê Estadual de Prevenção e Erradicação da Tortura do Espírito Santo, o CEPET. Em virtude da falta de resposta, um e-mail foi enviado em abril de 2018 para cobrar um posicionamento e perguntar sobre encaminhamentos, conforme segue. Aqui eu anexo o e-mail enviado, não convém fazer a leitura dele agora, mas no relatório está o e-mail enviado cobrando as providências. É preciso registrar que nenhuma providência foi tomada pela reitoria com relação a esse pedido. Foi necessário que, após 7 anos do lançamento oficial do relatório final da Comissão da Verdade da UFES, ocorrido no dia 31 de março de 2017, nas dependências desta universidade, um órgão externo, a saber, o Ministério Público Federal, por motu próprio, acionasse a UFES para a tomada de providências sobre uma realidade levantada, registrada e divulgada por comissão interna instituída pela própria universidade. Embora isso possa causar um certo constrangimento para a instituição, cuja missão é estar na vanguarda do pensamento científico e tecnológico, mas também, na mesma medida, humano e social, devemos aproveitar a oportunidade desse processo iniciado pelo MPF para fazer com que a UFES acerte as contas com seus erros do passado e as omissões do presente. Passemos, então, a analisar a concessão dos títulos que estão em pauta. De acordo com o Estatuto da UFES, em seu artigo 103, cito, o título de doutor honoris causa constitui a mais alta dignidade conferida pela universidade e poderá ser outorgado, inciso 1, a personalidades nacionais ou estrangeiras que hajam contribuído de modo eminente para o progresso das ciências e suas aplicações, das letras, das artes, da educação e da cultura em geral. Inciso 2, aos que tenham prestado relevantes serviços à causa do país e da humanidade. Tal título foi concedido ao Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco em 1965. Porém, só o sabemos por registro fotográfico, que pode ser acessado no acervo online da Biblioteca Central da UFES. Não existe número de processo registrado e tampouco documentos onde se possam encontrar as motivações para a outorga da honraria. O Marechal Castelo Branco, primeiro presidente imposto pelo regime militar, foi um dos articuladores e promotores do golpe de 1964, que destituiu o presidente legítimo, cujo poder havia emanado direta e legalmente do povo, por meio de eleições ocorridas dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Após o golpe de Estado, Castelo Branco foi empossado presidente sem eleições e assinou atos institucionais que aumentavam os poderes do Executivo Nacional, acabavam com as eleições diretas para presidente, governadores e prefeitos das capitais, davam ao presidente o poder de cassar mandatos de deputados e senadores e proibia o pluripartidarismo. Sob seu governo, parlamentares de oposição, legitimamente eleitos pelo povo, foram cassados em todo o país e uma nova Constituição foi promulgada em 1967, adaptada às novas características ditatoriais do governo brasileiro e feita por um Congresso Nacional cuja oposição havia sido arbitrariamente excluída. A União Nacional dos Estudantes foi proibida, sindicatos foram cerceados, líderes políticos e intelectuais, como Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Celso Furtado, dentre outros que hoje são estudados nas universidades, foram perseguidos, exilados e censurados, e os partidos que não fossem a Arena ou o MDB foram lançados à clandestinidade. Castelo Branco, portanto, foi um personagem responsável pela ruptura da ordem democrática ao colaborar na articulação e execução de um golpe de Estado e pela liderança de um governo que estabeleceu uma ditadura no Brasil, atentando contra o livre pensamento e as liberdades de expressão e organização da sociedade civil. Embora o título de doutor honoris causa lhe tenha sido concedido pela UFES ainda no 2º ano de seu mandato, o presidente que contribuiu para reprimir a liberdade de pensamento e expressão, pilares fundamentais para a produção, conservação e transmissão do conhecimento, que são as tarefas fundamentais da academia, não me parece digno de qualquer honraria de uma universidade, muito menos da mais alta.
Assim, nada há em sua biografia que possa ser enquadrado nos 2 incisos do artigo 103 de nosso Estatuto, a fim de justificar a outorga de nossa maior dignidade. Ou seja, Castelo Branco não se constitui personagem que tenha contribuído de modo eminente para o progresso das ciências e suas aplicações, das letras, das artes, da educação e da cultura em geral, ou que tenha prestado relevantes serviços à causa do país e da humanidade. Muito pelo contrário, trata-se de pessoa que impediu o progresso livre do pensamento e atentou contra as causas do país e da humanidade, dentre as quais estão a democracia, os direitos humanos e as liberdades dos cidadãos. Outro dignatário da concessão do título, em 1976, mencionado pelo ofício do MPF, foi o general Emílio Garrastazu Médici, terceiro presidente do período ditatorial pós-64. A concessão do título foi registrada no processo de número extenso, 23068002265/1976-81. Porém, o conteúdo do processo não foi localizado. O sistema de arquivo da UFES, CIARC-UFES, informou que a possível causa do desaparecimento do processo foi um incêndio ocorrido em 10 de fevereiro de 1999. Assim, também não nos foi possível analisar as motivações que levaram o Conselho Universitário a aprovar a concessão do título ao presidente Médici. O governo do general Emílio Garrastazu Médici, 69 a 74, foi exercido na vigência do ato institucional número 5, assinado em 1968, o ato mais duro da ditadura, após o qual se estabeleceu no país os chamados Anos de Chumbo. O governo Médici levou a ditadura militar ao seu ponto máximo, com proibição de qualquer atividade política, reunião e livre expressão intelectual e cultural. A censura se estabeleceu de forma rígida e todo cidadão ou cidadã que ousasse manifestar, ainda que de forma branda, qualquer opinião, artigo, música, peça teatral, filme, obra de arte, palestra, entrevista ou mesmo pregação religiosa que pudesse ser interpretada como contrária ao regime, poderia ser preso, torturado, exilado, assassinado ou simplesmente desaparecer sem deixar rastros. Cito aqui o volume 2 da obra do Hélio Gaspari, A Ditadura Escancarada, as Ilusões Armadas, que conta exatamente esse período de recrudescimento da ditadura. Os piores relatos de tortura, assassinatos, desaparecimentos, prisões arbitrárias e exílios foram registrados sob o seu governo, conforme os levantamentos da Comissão Nacional da Verdade, a CNV, e da Comissão da Verdade UFES, cujo caso da estudante de odontologia da UFES, Laura Maria da Silva Coutinho, citamos acima como exemplo. O relatório da Comissão Nacional da Verdade registra que mais da metade das 180 mortes atestadas em todo o período ditatorial ocorreram sob o governo Médici. É digno de nota, dado o sucesso mundial da recente produção cinematográfica brasileira, intitulada Ainda Estou Aqui, que o desaparecimento do deputado Rubens Paiva, retratado no filme e no livro homônimo, ocorreu sob esse governo. As instituições da sociedade civil, dentre elas as universidades, viveram períodos de terror, vigilância, repressão e autoritarismo, tudo sob as ordens e anuência do presidente, que viria a receber, 2 anos após o término do seu mandato, o título de doutor honoris causa concedido pela UFES. Se a concessão da honraria ao presidente Castelo Branco pode ser, com muito esforço, relativizada por ter ocorrido no 2º ano de seu mandato, embora tenha sido desde o início um mandato ilegítimo, resultado de um golpe e destituído de transferência popular do poder, como exige a democracia, o mesmo não se pode sequer cogitar no caso do general Garrastazu Médici, pois a outorga do título se deu 2 anos após o fim de seu mandato. Se a concessão do primeiro título pode ser entendida como erro, não vejo como considerar a segunda algo diferente de uma vergonha. Também não se identifica aqui qualquer elemento de sua biografia que se enquadrem nos 2 incisos do artigo 103 do Estatuto da UFES, que definem o que torna uma pessoa merecedora da maior dignidade concedida pela universidade. A terceira concessão de título, também referida pelo ofício, foi ao general Rubem Carlos Ludwig, ministro da Educação durante o mandato do último presidente do período ditatorial, João Batista Figueiredo, e foi oficializada pela Resolução 11/83 do Conselho Universitário. Esse processo, que se encontra registrado sob o número 23068001542.1983-11, conforme peça 16,
encontra-se na íntegra nos arquivos da UFES. Portanto, é possível, nesse caso, analisar as motivações que levaram o reitor da época a propor a outorga da honraria e as alegações apresentadas pelo conselheiro relator ao Conselho Universitário para que se aprovasse a concessão. Passemos a elas. Seguindo os incisos 1 e 2 do artigo 103 do Estatuto da UFES, procurei analisar se do currículo e biografia do referido general e ex-ministro da Educação poderia ser identificado eminentes contribuições para o progresso das ciências e suas aplicações, das letras, das artes, da educação e da cultura em geral, ou relevantes serviços à causa do país e da humanidade. No seu currículo consta apenas atividades e formação na área militar, sem que apareça nenhuma obra, artigo, pesquisa, peças artísticas ou outros que possam ser consideradas relevantes para o progresso das ciências e suas aplicações, das letras, das artes, da educação e da cultura em geral. No que diz respeito aos serviços relevantes à causa do país e da humanidade, nem o pedido do reitor, nem o parecer do conselheiro conseguem mostrar quais possam ter sido tais serviços que o tornariam merecedor da mais alta dignidade conferida pela universidade. No processo, o reitor Rômulo Augusto Penina envia a mensagem número 006/83 ao Conselho Universitário, solicitando a outorga do título ao general Ludwig, tecendo-lhe mérito o fato de ter, como ministro da Educação, dedicado, aspas, maior esforço no sentido de colocar as universidades com a função de fornecer mão de obra qualificada ao sistema, facilitando o desenvolvimento da pesquisa e da tecnologia, fecha aspas, a mensagem do reitor. E finaliza afirmando que seu currículo vitae, abre aspas, revela nobres funções públicas exercidas com louvor, fecha aspas. Tal currículo, entretanto, só registra sua vida militar até o posto de coronel e funções militares fora do Ministério do Exército. Como função pública civil, figura apenas o cargo de Ministro do Estado da Educação e Cultura do governo militar de João Batista Figueiredo. O relatório apresentado ao Conselho Universitário, assinado pelo professor Luiz Flores Alves, repete as palavras da mensagem do reitor, que usa adjetivos elogiosos para referir-se à condução do general à frente do Ministério da Educação e Cultura, sem, contudo, apontar que ações mereceram tais encômios e o tornaram digno do título de doutor honoris causa. Seu currículo, resumido a funções militares, é reapresentado no relato. Porém, como a perceber a incompatibilidade da carreira relatada com o título que lhe pretendiam outorgar, e antecipando questionamentos pertinentes a isso, o professor relator lançou mão de um argumento que, de tão simplório e falacioso, só se justifica no ambiente acadêmico por uma atitude de abjeta bajulação. Cabe citá-lo na íntegra. Aqui eu pediria a atenção dos nossos conselheiros, o tipo de argumento que fundamenta a concessão de um título de doutor honoris causa. Aspas, para o parecerista da época. Reconhecemos que, a par de seu desempenho eficiente à frente do Ministério da Educação e Cultura, sob todos os aspectos, o general Ludwig podia ter parecido, na ótica radical e inconsistente de alguns brasileiros, um indivíduo estranho ao processo universitário, ou, como diz o ditado popular, um peixe fora d'água, especialmente num clima adverso, cujos presidentes da República emanavam do Exército. No entanto, esse raciocínio é tendencioso, radical e frágil, pois, invertendo o processo, sabemos que um dos maiores, se não o maior ministro da guerra, foi um civil, o engenheiro João Padiá Calógeras. Aí, essa parte que está em reticência, ele tecendo elogios ao trabalho do João Padiá Calógeras. Vemos de maneira flagrante, vou repetir, vemos de maneira flagrante que a recíproca é verdadeira e que o verde-oliva não é um divisor de águas. Está na peça 16. Um tipo de argumento como esse é de envergonhar uma instituição que cultiva o saber. Intentando justificar a outorga de um título de doutor honoris causa a alguém cujo currículo não o vincula à universidade, nem o faz merecedor de sua maior honraria, a argumentação do relator resume-se a dizer que, se um civil pode ocupar um Ministério da Guerra, que ademais é um órgão do Estado e não das Forças Armadas, só por esse fator, um militar sem histórico de vinculação com a universidade e sem contribuições para a ciência, arte ou literatura, faria jus a um título acadêmico. Isso equivale a dizer que, se um não atleta pode presidir um clube de futebol,
Isso, por si só, justificaria a concessão de título de doutor honoris causa a um jogador de futebol cujo currículo não sustentasse a indicação para tal honraria. Em seu relato, o conselheiro relator chamou de, aspas, ótica radical e inconsistente de alguns brasileiros e de raciocínio tendencioso, radical e frágil, os questionamentos que contrariassem a indicação e, de forma razoável, apontassem a incompatibilidade do currículo do general com o título que lhe desejavam conceder. Contudo, no presente parecer, defino esses questionamentos como resultantes da ótica do bom senso, da racionalidade, da dignidade, da honra e da autonomia universitária. É essa ótica que hoje nos motiva a caçar as resoluções que outorgaram a honraria máxima da UFES a militares que comandaram ou compuseram os governos de uma ditadura que a tantos professores e alunos da universidade perseguiu, prendeu, torturou e matou. É a ótica dos cérebros e corações que não se curvam submissos diante de fardas, coturnos e quartéis. Em um momento em que se atiça, mais uma vez no país, a sanha golpista e autoritária, inclusive com tentativa recente de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023, reconhecida e denunciada pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal em 18 de fevereiro deste ano, é preciso que se envidem todos os esforços para concretizar a justiça de transição, recuperando a memória e reparando os erros dos períodos de exceção. Por essas razões, sou de parecer favorável à cassação dos títulos de doutor honoris causa a Humberto de Alencar Castelo Branco, Emílio Garrastazu Médici e Rubem Carlos Ludwig, e recomendo que o ato de cassação seja realizado em sessão solene deste Conselho no dia 1º de abril de 2025, com convite feito para a participação de entidades de defesa dos direitos humanos, organização da sociedade civil, Ministério Público Federal e outras instituições que a reitoria achar pertinente, bem como as vítimas ou familiares das vítimas da ditadura, mencionadas no relatório da Comissão da Verdade UFES. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça.